Olá você, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos começando um módulo específico para a banca RBO, que vai ser a realizadora do concurso da área da saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Então, a partir de agora, deste módulo de morfologia, nós vamos ter aulas de 20 minutos. Então, a cada 20 minutos, nós vamos acrescentando informações e nós vamos fazer um curso a partir da prática, porque muitos de vocês que são da área da saúde não têm tanta experiência de concurso quanto, por exemplo, o pessoal que é do direito. Existem muito mais concursos na área jurídica do que concursos na área de saúde. Então, o concurseiro por excelência é o concurseiro da área jurídica. Você que é da área de saúde, às vezes já deixou de estudar a língua portuguesa desde a sua época de ensino médio, desde quando você estava aí se preparando para entrar na universidade, talvez. E aí, vocês foram se distanciando e, de repente, foram esquecendo alguns conteúdos e, mais do que isso, vocês foram não se acostumando ou não conhecendo como é que funcionam os meandros de uma prova. Então, nós vamos trabalhar puxando a teoria a partir de questões da banca que vai executar o seu concurso. Porque aí a gente já faz aquele ditado de dançar conforme a música. Então, cada módulo acompanha um PDF que você deve baixar. Você baixa esse PDF, tenha em mão, para que você, ao longo das aulas, possa fazendo anotações. Ou, se você quiser, você arranja um caderno, ou você arranja um fichário, ou você abra um documento de Word com o objetivo de ter essas anotações, porque só assistir às aulas não vai resolver. E você, conhecendo como a RBO cobra, você pode simplesmente ir para a internet e procurar outras questões do mesmo assunto que tenham um procedimento parecido, tá bom? Então, olha só, a gente vai começar por um assunto que eu estou chamando de morfologia, e a morfologia é uma parte da gramática. A gramática ela se divide em semântica, que é a parte que estuda os sentidos, em sintaxe, que estuda a relação entre as palavras numa oração, entre as orações num período, entre os períodos num parágrafo, entre os parágrafos num texto, e a morfologia corresponde basicamente ao estudo das classes gramaticais. Então, quando a gente fala do estudo das classes gramaticais, a gente fala sobre os 10 rótulos que existem para você classificar as palavras. Uma palavra pode ser um artigo, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, pode ser um pronome, pode ser um numeral, pode ser uma conjunção, uma preposição, uma interjeição. E muitos de vocês, como eu disse, provavelmente já não se lembram mais desse tipo de classificação, porque já estudaram isso faz muito tempo. Então, observem comigo aí na tela a questão número 1, da banca, o que ela pediu. Vejam só. Coloquem na tela para mim, por favor. Na frase, pesquisadores apontaram que ter um melhor amigo de infância pode ser fundamental para a saúde mental na vida adulta. Aí está dizendo A, B, C, D, E. Letra A. A palavra melhor exerce função de substantivo, visto que aparece precedida do artigo 1. E aí você tem a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Eu gostaria que você fizesse o seguinte: pause a sua tela, dê uma pausa no vídeo e você pense aí com o seu conhecimento prévio, que aí você já vai se testando como é que anda o seu nível, o que você marcaria como a resposta correta. Vai lá. Muito bem. Espero que você tenha feito a pausa, Antes da gente fazer a questão, eu quero te dizer o seguinte: a primeira classe gramatical é a classe gramatical que se chama artigo. O artigo é o termo, é a palavrinha que determina uma outra classe gramatical chamada de substantivo. Então, tem palavrinhas que aparecem antes de um substantivo e que se chamam
artigos. Na verdade, nós temos na gramática uma coisa chamada artigo definido e uma coisa chamada artigo indefinido. Gostaria que vocês, como eu disse, anotassem isso aí, para que vocês depois tivessem como consultar. O artigo definido é o e o seu plural, o a e o seu plural. Então, quando eu falo o empresário, eu estou falando de uma pessoa específica. Quando eu falo a delegada, eu estou falando de uma pessoa específica também. Agora, nós temos o chamado artigo indefinido. E o chamado artigo indefinido é um, assim como o seu feminino uma, o seu plural uns e o seu feminino plural umas. Então, quando eu falo assim, um homem esteve aqui, eu não estou especificando que homem foi. Estou falando de uma pessoa em geral. Uma pessoa te procurou, mas eu não detalhei que pessoa foi essa. Então, a primeira classe gramatical que você precisa ter uma noção é a classe gramatical que se chama artigo. Por que eu comecei por ela? Porque olha a letra A. Vamos lá na tela. A letra A diz que a palavra melhor exerce a função de substantivo, visto que aparece precedida de um artigo 1. Então, como a letra A falou de artigo, eu resolvi falar de artigo. Tá? Agora vem aqui. Na letra A também se falou de substantivo. E aí, quando a gente fala do substantivo, nós estamos falando da principal palavra que existe numa frase, porque não existe frase que não tenha substantivo. Para que alguma coisa seja uma frase, ela tem que ter um substantivo, porque o substantivo é que dá substância, que dá forma àquilo que a gente precisa de falar. Então, quando eu falo em substantivo, a gramática define que o substantivo é a palavra que dá nome aos seres. E aí, eu prefiro colocar simplesmente nome, porque eu sei que se você se chama José Maria é o nome de um ser. Então, José Maria é um substantivo. Eu sei, por exemplo, que se você tem um cachorrinho de estimação, o seu cachorrinho é um ser. Então, cachorrinho é um substantivo. Mas eu sei que nesse momento você está com ânimo para estudar. Ânimo, na minha concepção, não é um ser. E, no entanto, o ânimo é um substantivo. Então, tudo que existe tem um nome. Uma pessoa tem um nome, um objeto tem um nome, uma cidade tem um nome, um sentimento tem um nome. Então, falou que é nome de qualquer coisa é substantivo. É importante que você saiba, que tem a ver com o que se diz na letra A, que o substantivo ele pode ser precedido de artigo. Então, quando eu falo que o substantivo pode ser precedido de artigo, essa é uma forma de você, numa frase, identificar o que é um substantivo. Então, quando a gente fala que a cidade amanheceu parada. Dizer que a cidade amanheceu parada, nós temos a palavra cidade naquela frase e é determinada pelo artigo A. Se ela é determinada pelo artigo A, esta palavra é um substantivo. Embora, na minha concepção, isso não seja nome de um ser, mas eles entendem ser como aquilo que é, como aquilo que existe. Se tem existência, é um ser. A cidade existe, a cidade é, portanto, um ser. E como a palavra está precedida de artigo, nós temos aí essa noção do que é um substantivo. Tá? Agora, eu quero dizer para vocês que o artigo ele pode ser puro ou o artigo pode ser fundido. Como assim, professor? Esse é um artigo puro. Eu te disse que o e o a são artigos definidos e que um e uma são artigos indefinidos. Isso é um artigo puro. O que é um artigo fundido? Quando eu digo assim, o carro da polícia estacionou aqui. Quando eu falo que o carro da polícia estacionou aqui, eu quero que você perceba que a palavra carro está determinada pelo artigo o, puro. Então, carro é um substantivo. Repito, não é aquilo que eu chamaria de um ser, mas já que os carros têm existência, o carro existe, isso é um substantivo.
Agora que vem o que eu estou chamando de artigo fundido. Antes da palavra polícia, eu tenho da, que é a mistura do de com o artigo a, só que o artigo a não está puro. Isso também é um substantivo, porque eu posso colocar a polícia. Na verdade, esse fundido aqui, ó, o da é a mistura do de com o a. Essa palavrinha que se mistura com o artigo, então já estamos colocando uma terceira classe gramatical, isso aqui é um artigo. E essa palavrinha que se mistura com o artigo é o que a gente chama de preposição. Tá? Então a preposição, eu não falo o carro, polícia, estacionou aqui. O carro, a polícia, estacionou aqui. Eu tenho que colocar o carro da polícia. Então, essa palavrinha que dá esse elo, essa palavrinha que faz esse gancho, ela é chamada de preposição. E a mistura de a preposição com o artigo é que faz isso aqui se chamar um artigo fundido. Tá bom? Então, definir para vocês o que é substantivo, o que é adjetivo. Vamos lá na tela? A letra B de bola fala que as expressões mental e adulta exercem a função de adjetivo, pois qualificam a palavra vida. Aí apareceu uma quarta classe gramatical chamada adjetivo. Mas vem aqui comigo. Antes de mais nada, eu quero que você veja o seguinte. Pessoas honestas têm lugar na empresa. Então, quando eu falo que pessoas honestas têm lugar na empresa, observem que ali não tem nenhuma palavra precedida de um artigo puro. Não tem. Mas a palavra empresa, ó, tem o artigo a fundido com uma preposição. Porque esse na é a mistura da preposição em com o artigo a, o que faz da palavra empresa um substantivo. Ok? Só que eu escrevi agora há pouco que o substantivo é aquela classe de palavras que pode ser precedida de artigo. Pessoas também é um substantivo. O é professor, mas não tem um artigo. Eu repito, não tem que ter, pode ser. Eu poderia dizer, as pessoas honestas têm lugar na empresa. Então, se a palavra pessoas admite a anteposição de um artigo, a palavra pessoas é, portanto, um substantivo. Ok? Por exemplo, a palavra lugar não tem artigo aqui, mas eu poderia dizer que as pessoas honestas têm um lugar na empresa. Como eu poderia dizer, o lugar do filho é ao lado do pai. Um lugar estava me esperando, o lugar estava disponível. Então, a palavra que tiver o artigo explícito, puro ou fundido, ou tiver o artigo implícito, que a gente pode colocar, é uma palavra que funciona como, que é um substantivo. Tá bom? Olha a letra C. As expressões de infância e fundamental exercem a função de adjetivo. Então, já apareceu pela segunda vez a palavra adjetivo. Então, vem aqui. Falamos de substantivo, falamos de artigo, falamos de preposição e agora estamos falando de adjetivo. A palavra adjetivo é, genericamente falando, um termo que se refere ao nome. E eu já te informei agora há pouco que a palavra que dá nome aos seres se chama substantivo. Isso quer dizer que adjetivo é um termo que se refere ao substantivo. Na verdade, a gente cresceu ouvindo que adjetivo é qualidade. E a gente tem uma mania de achar que qualidade é só um atributo positivo. Então, se eu digo que você é simpático, você aceita que simpático é um adjetivo. Se eu digo que você é bandido, isso eu estou te qualificando também. Que é isso, professor? Mas ser bandido é defeito. Pois é, mas quando a gente fala de qualificador,
a gente está falando de um termo que pode ser tanto positivo quanto negativo. Porque algumas gramáticas chamam o adjetivo de elemento caracterizador. Porque a partir do momento que eu te caracterizo, que eu caracterizo um ser, eu estou adjetivando esse ser. Ou eles chamam de elemento qualificador. E eu repito, a qualidade, no âmbito geral, a gente vê como sendo um aspecto positivo, mas o qualificador pode ter aspecto positivo ou ele pode ter aspecto negativo. Ok? Então, quando a gente fala assim, as alunas aplicadas tiraram nota boa. As garotas aplicadas tiraram nota boa. A única palavra ali precedida de um artigo puro é alunas. Tem aqui um artigo definido, o que faz com que aluna seja um substantivo. Nós não temos ali nenhuma palavra precedida de um artigo fundido como a preposição. Mas nós temos a palavra nota, que também é um substantivo, porque embora nesta frase ela não tenha artigo, eu posso colocar a nota que elas tiraram é boa, ou tirou uma nota boa. Então, se a palavra nota aceita o a ou aceita uma, essa palavra é um substantivo. Agora observe que aplicadas é uma característica que se deu às alunas. Tem aluna que é aplicada, tem aluna que é displicente, tem aluna que é revoltada. Então, isso é um adjetivo. Observem que alunas está no feminino plural. Aplicadas está no feminino plural. Se eu passo aquilo ali para aluno, seria o aluno aplicado. Logo, eu quero dizer para vocês que isso aqui é um mecanismo sintático que se chama concordância nominal. Então, quando você pegar no seu edital um item chamado concordância nominal, você terá uma fusão, né? Você terá uma aplicação dos conceitos de substantivo e adjetivo. Todo adjetivo concorda com o substantivo. Ok? Da mesma forma que boa é um atributo da nota. Tem nota que é boa, tem nota que é ruim. Tem nota que é alta, tem nota que é baixa. Então, se boa caracteriza um substantivo, boa é um adjetivo. Observem que nota é feminino e boa também é feminino. Se fosse desempenho, seria um desempenho bom. Se fossem resultados, seriam resultados bons. Então, isso aqui, de novo, é o mecanismo da concordância nominal. Então, repetindo, concordância nominal é o acordo que se faz entre um substantivo e um adjetivo. Vamos lá na tela, de novo? A letra D fala que a palavra fundamental não pode ser considerada adjetivo, visto que não se refere a um substantivo. Então, quer dizer, apareceu de novo o nome adjetivo. Mas vem aqui comigo primeiro. Eu disse que adjetivo é um termo que se refere ao nome. Por exemplo, a casa de Boneca ficava no jardim. Nessa frase aí, nós temos uma palavra precedida de um artigo puro, que é a palavra casa. Então, casa, determinado por um artigo puro, é um substantivo. Nós temos uma palavra precedida de um artigo fundido, que é a palavra jardim. Aqui, ó, o jardim. Então, o jardim é um substantivo. Onde está a fusão? No é a fusão da preposição em mais o artigo o. E nós temos um substantivo que não tem artigo, que é o substantivo boneca. Primeiro, boneca é o nome que se dá a um brinquedo. Segundo, que eu falo, a boneca custou muito caro. Ou eu digo, minha filha ganhou uma boneca. Então, tem um artigo puro, tem um artigo fundido e não tem artigo nenhum.
Não estou dizendo se a casa é bonita ou feia, se a boneca é grande ou pequena, se o jardim é feio ou bonito. Eu não tenho adjetivo. Mas, se eu pego essa expressão aqui, isso é uma expressão. Não é uma palavra só. E ela é uma expressão que se refere ao substantivo casa. Ela é um termo que se refere ao substantivo. Isso, portanto, é uma expressão adjetiva. Então, adjetivo é uma palavra. Expressão adjetiva são duas. A gramática tradicional chama a expressão adjetiva de locução adjetiva. Então, a gente fica sabendo que locução em língua portuguesa significa expressão. Então, casa de boneca é uma coisa, casa de passarinho é outra, casa de praia é uma terceira, casa da sogra é uma quarta. Estou especificando. Então, toda locução adjetiva ela é formada por uma preposição mais um substantivo. Ok? Bom, nós já terminamos aí o nosso espaço de aula, né? Porque eu falei que é em torno de 20 minutos, para você ter como assistir, e não fizemos a questão. Estamos teorizando, é assim que o nosso curso vai funcionar. Então, daqui a pouco, quando você quiser, você aperte o play e vai para a segunda aula que eu estou te esperando. Até já.